Então, agora eu quero explicar por que e como eu, com a graça de Krishna e Prabhupada, fiz esse livro. Por muitos e muitos anos, tenho apreciado o texto sânscrito de Bhagavad Gita. Uma vez Prabhupada me escreveu uma carta e ele disse que eu devia ler seus livros e depois explicá-los na minha própria linguagem. Prabhupada também disse que podemos ter muitas apresentações de Bhagavad Gita. Pessoalmente, eu aprecio demais o texto original sânscrito. Do ponto de vista literário, é realmente divino. A maneira em que Krishna fala, e tem muitas conexões geniais entre as palavras sânscritas. Quando Prabhupada traduziu e comentou Bhagavad Gita, ele tinha um propósito muito explícito e concentrado, podemos dizer. Prabhupada queria explicar Krishna e explicar de tal maneira que ninguém pudesse ler seu livro e tirar outra conclusão. É algo mais ou menos místico, que Krishna, Bhagavad Gita, fala tão claramente e tantos grandes eruditos comentadores não conseguem ouvir o que Krishna obviamente está dizendo. Então, Prabhupada insistiu nesse ponto de deixar muito claro a posição de Krishna como a suprema personalidade de Deus. E ele não estava muito interessado no aspecto literário. Quem conhece sânscrito bem, estuda os livros de Prabhupada, pode ser Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam, facilmente pode ver que ele se concentrava quase que exclusivamente no seu objetivo e ele logrou com muito sucesso esse objetivo e por isso existe o movimento para a consciência de Krishna no mundo. Agora, devido ao fato que Prabhupada já fez isso, eu tinha... Devido ao fato que Prabhupada já fez isso, não havia nenhuma necessidade de imitar Prabhupada ou tentar fazer o que ele já fez, uma vez que ninguém pode fazer tão bem como Prabhupada fez. Então eu senti a liberdade de fazer o que Prabhupada de fazer o que Prabhupada sugeriu que eu pediu que eu fizesse. Isso é de apresentar Bhagavad Gita na minha linguagem. Minha linguagem, por bem ou por mal, era linguagem racional e um pouco acadêmica, espero que não acadêmica demais. E eu estava sempre fascinado com a linguagem sânscrita, a voz original de Krishna. Então, por isso, é outro ponto, que no Ocidente, um leitor, digamos, que não seja seguidor, um leitor que é simplesmente um cidadão que compra um livro, Bhagavad Gita, e começa a ler, sem, vamos dizer, sem fé, um leitor que não aceita no momento de iniciar a leitura, que não é um devoto que aceita a autoridade dos Vedas, uma pessoa que está simplesmente fazendo compras metafísicas, que está buscando diferentes fontes de conhecimento. Então, por isso, o primeiro objetivo que eu tinha era de
mostrar dentro do texto sânscrito de Bhagavad Gita, sem apelar a outros textos como os Vedas, Srimad Bhagavatam, sem nenhum apelo a outros textos, de me limitar ao que Krishna mesmo diz. E na tradução que temos da BBT de Bhagavad Gita, muitas vezes é muito comum que a mesma palavra sânscrita é traduzida com diferentes palavras em inglês e por isso, obviamente, com diferentes palavras em português, alemão, francês ou qualquer outra língua. Então, isso é válido segundo o propósito de Prabhupada, não só porque as palavras sânscritas têm vários significados relacionados, mas também porque Prabhupada simplesmente queria estabelecer siddhantas, conclusões filosóficas. Mas meu propósito, visando uma plateia ocidental, era de primeiro comprovar, com evidência tirada diretamente do texto, sem outra fonte, comprovar que Krishna realmente está dizendo isso. Então, uma vez que a Bhagavad Gita foi falada originalmente em sânscrito, eu tive que comprovar que quando Krishna usa uma palavra como yoga, ou bhakti, ou jnana, conhecimento, ou yajna, sacrifício, qualquer, ou karma, quando Krishna usa palavras assim, nós podemos investigar todo lugar no livro onde Krishna usa essa mesma palavra e estudar exatamente como Krishna está. Krishna mesmo entende essa palavra, como ele está usando essa palavra. E comparar as diferentes afirmações de Bhagavad Gita, como se relacionam, e assim, ficando sempre dentro do texto sânscrito, sem sair de mostrar o significado de Bhagavad Gita. Isso foi um objetivo também devido à beleza de Bhagavad Gita, que tem um certo estilo literário. Assim como quando Krishna veio a este mundo, as escrituras dizem que ele gostava de roupa amarela. Então tem muitas cores, mas Krishna gostava de amarela. Todo mundo tem a roupa que gosta. Bom, não os devotos às vezes, mas... Então, o estilo literário de Krishna, Bhagavad Gita em sânscrito, achei muito atraente porque eu gosto muito desse estilo. É um estilo em que você não usa uma palavra desnecessária, que você sempre explica verdades profundas com o mínimo de palavras, mas ao mesmo tempo deixa tudo claro. Um estilo em que tem muitas conexões internas, a mesma palavra usada em diferentes lugares, que forma uma história em si. Cada palavra em Bhagavad Gita tem sua própria história. E estudando essas histórias semânticas e como as histórias se relacionam, eu achei fascinante. Então, eu queria compartilhar isso com o público, porque não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas no mundo atual não conhece muito bem sânscrito. Isso é um fato chocante, inesperado, mas eles aprendem outras línguas espirituais, como o inglês. Agora, então isso foi outro objetivo de compartilhar com o público esse conhecimento e um objetivo relacionado com isso que uma vez que poucas pessoas conhecem sânscrito fluentemente, poucas pessoas, por exemplo, quando você aprende uma língua, existe uma primeira fase que você está lutando para decorar palavras ou entender, e depois outra fase
outra fase que você é mais fluente na língua, mas ainda assim, basicamente, você está pensando na sua língua original e mentalmente traduzindo. E finalmente existe uma fase na aquisição de uma língua que você realmente pensa e fala nessa língua. Você não está traduzindo mentalmente, você simplesmente, espontaneamente fala nessa língua e você realmente entra no humor, na raça dessa língua. Agora, poucas pessoas no mundo podem ler Bhagavad Gita assim. Mesmo a grande maioria de professores, catedráticos, não leem Bhagavad Gita assim. Eles tomaram alguns cursos obrigatórios de sânscrito na faculdade e suando, não sei, a lâmpada, eles conseguem traduzir mais ou menos, mas não são fluentes de pensar e ler fluentemente sem traduzir na mente. Então, eu queria dar aos leitores o mais possível, com os limites deste mundo, essa experiência de entrar na linguagem original de Bhagavad Gita, obviamente não ensinando gramática sânscrita, mas tentando dar uma tradução que o mais similar possível ao sânscrito original. Isso inclui, por exemplo, um aspecto quantitativo, porque quando você lê uma frase, vamos dizer, você lê um parágrafo. Então, se esse parágrafo é muito longo, ou vamos dizer, se o estilo literário é muito loquaz. Então, a mente humana, no processo neurológico de ler com compreensão, você tem uma certa capacidade de lembrar. Por exemplo, o que você leu no começo do parágrafo e o que você está lendo agora no final do parágrafo. E se as frases são muito longas, a sua capacidade de juntar todos os significados é reduzida. Enquanto que se a mesma ideia é exprimida com bem menos palavras, a mente pode fazer conexões que não era possível antes. Então eu até prestei muita atenção a esse aspecto de leitura e por isso eu fiz tudo que eu podia. Trabalhei muito para reduzir ao mínimo absoluto de palavras, para poder dar o mesmo número de palavras que Krishna dá. E nesse sentido quantitativo também, de tentar replicar o mais possível a experiência de ler Bhagavad Gita em sânscrito. E em geral, porque a redação dos livros de Prabhupada foi muito sincera e muito sincera. Não genial. Então, os livros de Prabhupada podiam ter muito menos palavras e dizer a mesma coisa. E não é que Prabhupada não queria isso, simplesmente os redatores tinham certo estilo. Então, muitas vezes, quando eu traduzia os versos de Bhagavad Gita, as traduções tinham a metade das palavras da edição DVT e tudo estava incluído, não tinha nada no sânscrito que não estava no sânscrito, inclusive tinha algumas coisas que não estavam na tradução de DVT e com a metade de palavras. Então eu queria também facilitar essa experiência de poder ler mais rapidamente, com atenção, e assim ter mais uma visão global. Outra coisa que eu fiz também com esse mesmo propósito de facilitar uma compreensão é que Bhagavad Gita tem parágrafos.
Bhagavad Gita tem capítulos, mas também parágrafos, também argumentos que começam e terminam. Isso é muito claro, então, no formato de, para cada verso sânscrito, sinônimos, tradução e significado, nós temos o costume. Agora, a apresentação de Prabhupada é perfeita, por isso todos nós somos devotos, devido ao que Prabhupada fez, mas outra vez eu tive o luxo, uma vez que Prabhupada já fez isso, de entrar mais no aspecto literário do livro. Então, eu também separei o texto em parágrafos, porque o texto tem parágrafos. E assim também facilitar a compreensão. E finalmente, algo relacionado com o meu desejo de explorar a palavra-chave no Gita, que tem, eu fiz na guia mesmo, uma apresentação sistemática, categórica dos tópicos mais importantes do Gita. Então você pode ver num lugar tudo o que Krishna fala, por exemplo, sobre Jnana Yoga. Em outro lugar você pode ver tudo o que Krishna fala em Bhagavad Gita sobre Karma Yoga. E assim, uma coisa que eu descobri fazendo o livro é que Yajna, o Yajna, o Yoga, tem várias pronúncias regionais na Índia, que essa palavra, ou esse Yajna, é um conceito chave em Bhagavad Gita, quase o conceito mais chave de Bhagavad Gita. E um aspecto que até agora não foi muito investigado, mas eu mostro como, segundo Krishna, Yoga é Yajna. Yajna, o sacrifício, realmente é o princípio básico que mantém o universo, que mantém relacionamentos humanos e relacionamentos com Deus. E tudo isso é o princípio de reciprocidade, que é também a base da justiça humana, dos relacionamentos humanos, do funcionamento do universo e do relacionamento com Deus. Então, é um conceito muito importante que eu tentei explicar. Então, eu escolhi todas as palavras mais importantes de Bhagavad Gita em sânscrito. E, por exemplo, yoga, então dividi todos os diferentes tipos de yoga. Aí eu fiz uma search, pesquisa no texto com o computer e encontrei cada verso em Bhagavad Gita que usava essa palavra sânscrita, como yoga. Cada verso no Gita que usa a palavra yoga, cada verso que usa a palavra Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, Buddhi Yoga. Então eu juntava assim, todos os versos para cada palavra, aí eu tive que analisar. E palavras muito comuns como Yoga ou Bhakti, aí eu tive que fazer subcategorias. E tudo foi assim bem sistemático, e uma vez que entendi o processo, eu simplesmente foi sistematicamente juntando todos os versos de cada palavra importante, analisando categorias, subcategorias, vendo as relações lógicas entre diferentes categorias e subcategorias. Qualquer pergunta sobre isso? Guilherme está aqui, nossa estrela do internet. Sim. Senhor Acharya, eu tenho falado, eu queria saber se o senhor acha que não estou falando besteira, que o que o senhor fez para a Bhagavad Gita se compara com o que Jiva Goswami fez com o Srimad Bhagavatam, uma análise tão sistemática como nunca antes tinha sido feita, tão sistemática. O que o senhor acha dessa declaração? Não dá para ouvir! Que lindo! Levanta e fala, isso foi lindo. Giridhari perguntou se que ele desenvolveu uma linha de raciocínio e ele quer checar se essa linha de raciocínio está correta. Ele pergunta se o trabalho que Hridayanda Maharaj fez com o Bhagavad Gita se pode ser comparado com o trabalho de sistematização que Jiva Goswami fez com o Srimad Bhagavatam.
pouco delicado se eu digo que sim, eu sou como Jiva Goswami. Se digo que não, obviamente vou ficar triste. Eu acho que estou seguindo o Jiva Goswami a sair da armadilha. Eu acho que estou seguindo o Jiva Goswami no sentido de tentar sistematizar. Outra pergunta? Sim. Há um verso do capítulo 18, né, que é muito falado nos programas, que é abandona todas as religiões e só se rende a mim. Né? O verso 66. Né? Eu estava vendo aqui agora que eu sempre questionei isso que significa abandona todas as religiões. Né? Exatamente porque quando a gente lê assim, a gente volta, mas aí olha lá a palavra em sânscrito e fala Sarva Dharma, né? E aí, mas Dharma é religião, a gente começa a questionar. Então, às vezes, eu vi aqui que na tradução não foi traduzida a palavra Dharma, né? Tá como em sânscrito mesmo. Então, o que significa esse verso? Não sei, seria outra classe, outra aula, mas não é bem religião no sentido de doutrinas teológicas, né? É outra coisa que estou falando aqui, né? Entendi. Abandonando todos os dharmas. Foi esperto, né? Abandonando todos os dharmas, vem apenas a mim em busca de refúgio. Eu te livrarei de todos os males, não te preocupes. Isso é uma tradução literal, mas agora eu vou explicar. A palavra Dharma, obviamente, tem vários significados relacionados em sânscrito. Por exemplo, Dharma é talvez a palavra mais importante por lei. Lei. Inclusive, existe uma tradução famosa do Mahabharata, feita por um erudito que faleceu da Universidade de Chicago, que ele traduz Dharma sempre como lei. Obviamente seria lei com L maiúscula, uma vez que podemos falar de uma lei injusta, mas não podemos falar de Dharma injusta, porque a palavra injusto é adharma. Porque Dharma também significa justiça. Então, quando a mesma palavra significa lei e justiça, você pode dizer que isso elimina a possibilidade de debate sobre a justiça de uma lei. Porém, se vemos, por exemplo, no Mahabharata, que de vez em quando tem o que se chama Dharma Vichara, análise de Dharma, porque diferentes dharmas aparentemente se contradizem, pelo menos estão em conflito, como neste mundo material, que o exemplo típico que se dá, que você está num ponte, embaixo do ponte está vindo um trem, e que você pode ver do ponte, se está muito alto, você pode ver que 1 quilômetro, o trilho de trem quebrou, caiu, tem um buraco e que está vindo o trem lotado de crianças, e se o trem não parar, o trem vai cair nesse buraco e as crianças vão morrer. Vamos dizer que centenas de crianças vão morrer. Ao mesmo tempo, ao seu lado tem um homem quase incrivelmente gordo e grande, assim, muito alto, muito gordo, e ele está assim, em pé, de tal maneira que você pode empurrá-lo e ele vai cair no trilho e definitivamente vai parar o trem. Agora, se você fizer isso, o pobre cara morre. Mas se você não matar
esse cavalheiro, centenas de crianças vão morrer. Então, por exemplo, é um princípio de Dharma de não matar pessoas inocentes, mas é também Dharma de salvar as vidas de inocentes. Então, obviamente, nesse caso, existe um conflito de diferentes princípios de Dharma. Outro exemplo de um conflito de princípios de Dharma, quando Krishna e Arjuna no Bhagavatam levou preso Ashwatthama, trouxeram de volta ao campo dos Pandavas e dois devotos puros discutiam que Bhima, nenhuma surpresa, disse mate-o. Nenhuma surpresa lá. E Draupadi disse que não, solte-o, muchatam esha, solte, porque ele disse, não faça sua mãe sofrer como eu estou sofrendo com a perda dos meus filhos. Então, aí Krishna teve que encontrar o caminho do meio e porque diferentes princípios de Dharma. Agora, por isso, na linguagem das escrituras, não há debate se um Dharma específico é justo ou injusto, mas sim existem debates sobre qual princípio de Dharma é mais importante em um caso específico. Mas, então, esse sentido, também temos que ver que uma lei explica o que você deve fazer ou também o que você deve não fazer. Então, por isso, uma lei sempre define um dever. E, portanto, podemos definir Dharma como dever. Nesse caso, por exemplo, na famosa história de Bhishma deitado no leito de freixas, que o verso diz que ele explicava muitos tipos de Dharma, como Raja Dharma, deveres reais, os princípios que governam a conduta, o comportamento de governadores, e também Sri Dharma, deveres de mulheres, e Dana Dharma, os princípios que governam atos de caridade. Então, todos esses casos, Dharma é um conjunto de deveres, que também esse conjunto define uma vocação, por exemplo, vocação de rei, vocação de mulher, de marido e tal. Então, nesse sentido, Dharma não é que só define deveres em geral, mas também especificamente define deveres no sentido sociológico, que como a sociedade humana deve funcionar, os relacionamentos entre pessoas. E posso também explicar aqui o sentido original da palavra Dharma, que explica, esclarece mais o que acabo de explicar. A palavra Dharma, obviamente, vem de uma raiz verbal, D-H-R, que significa segurar, ou em espanhol, tener, não tener, Sostener. não, estou dizendo aqui, mas vamos dizer segurar. Por exemplo, da mesma raiz verbal, temos a palavra Dhara, como Krishna é chamado Gadadhara, porque Krishna segura a massa. Botar a mão na massa, né? Então, Krishna é chamado Gadadhara. Infelizmente, tragicamente, é costume internacional na isla dizer Gadadhar, ou algo assim. Gadadhar Srivastava.
mas a palavra, por aqueles que se importam com essas coisas, é Gadadhara. Gadá, a massa. Krishna também é chamado Chakradhara, que segura chakra, Padmadhara, segura o lotus. Krishna é chamado Giridhari. Que segura a montanha, levanta e segura a montanha. Então podemos ver como, nesse sentido, porque Dharma, qual seria o relacionamento entre a palavra Dharma e sua própria raiz verbal? Seria que, por exemplo, um rei que obedece Raja Dharma, Dharma real. Esse Dharma e o obedecer esse Dharma segura ou mantém, nesse sentido, o rei como um verdadeiro rei. O rei é segurado como rei, obedecendo esses princípios. E também, uma vez que outro aspecto da palavra original Dharma, Dharma significa também uma qualidade essencial. Como, por exemplo, poeticamente em Mahabharata, outros livros, se diz que uma pessoa foi superada por Kala Dharma, o Dharma do tempo. Porque a qualidade essencial do tempo é terminar tudo. Kala é o Terminator original. Arnold Schwarzenegger queria imitar o tempo, né? Mas é como Krishna diz em Bhagavad Gita: Kalosmi, Kalo so, asmi, Loka Kshaya Krit. Aquele que termina. Porque Loka Kshaya Krit, vou dizer literalmente, que faz a destruição dos mundos. Então, qualidade essencial, porque a qualidade essencial de qualquer coisa segura a identidade dessa coisa. Por exemplo, podemos dizer que o Dharma de água é a transparência e que é líquida. Então, uma coisa que não é líquida não é água. Acabou o papo, como se diz. Uma coisa que não é transparente, pode ser água, mas não água pura. Então, podemos falar do Dharma, e as escrituras falam do Dharma, do tempo, de água, de qualquer coisa, no sentido que as qualidades essenciais que seguram a identidade de qualquer coisa como tal. Então, assim mesmo, um rei que segue o Dharma de reis está mantendo sua identidade como um verdadeiro rei, sua posição, sua legitimidade como um verdadeiro rei, ou como mulher respeitável, por exemplo, Sri Dharma. Então, com tudo isso, voltando ao verso 1866, quando Krishna diz Sarva Dharman Parityaja. Primeiro, eu acho que é bastante claro que Krishna não está querendo que Arjuna abandone, por exemplo, o Kshatriya Dharma. Porque todo Bhagavad Gita, Krishna está insistindo que Arjuna siga Kshatriya Dharma. Então, por que em 18 capítulos insistir que Arjuna siga seu Dharma como príncipe e ao finalzinho dizer, você pode ter que abandonar isso tudo. Então, uma vez que isso seria incoerente, eu acho que o que Krishna realmente está fazendo, e eu acho que no sânscrito original é bastante claro isso, está fazendo um contraste entre duas palavras, Sarva e Ekam. Sarva significa todos e Ekam só isso, único, só. Então Krishna está dizendo que você
quando ele diz que Mam Ekam significa a mim sozinho. Solamente, a mim solamente em espanhol. A mim sozinho venha por abrigo. Então Krishna está dizendo que você deve abandonar todos os dharmas como abrigo. Você deve executar os dharmas como dever, mas nunca ver os dharmas como abrigo. Por exemplo, pensar que se eu for um bom marido, uma boa esposa, se eu for assim, um bom isso, um bom aquilo, que minha vida será perfeita. Não. Você obviamente tem que seguir seu dever. Você tem que executar muito bem seu dever. Mas o espírito de fazer esse dever é de satisfazer Krishna. Então o abrigo não é o dever em si. O abrigo é a satisfação de Krishna quando você faz muito bem seu dever. Então uma distinção sutil, mas real. Eu acho que a única forma coerente de explicar o que Krishna está dizendo.